Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ver a análise do Miguel Morgado e do Miguel Prata Roque ao debate das autárquicas à Câmara de Lisboa que se realizou na SIP Notícias. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreva o canal. Estamos quase a chegar aos 5.000 subscritores, muito obrigado, e coloca um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. Começando por ti, Miguel Prata Roque, e por esta ideia que há pouco o painel anterior deixava de que João Ferreira foi uma boa ajuda para Carlos Moedas e que Alexandre Leitão não soube capitalizar o papel de quem quer ser Presidente da Câmara e retirando, portanto, apresentando-se como melhor candidata do que o próprio Presidente da Câmara. Concordas com esta perspectiva? Bom, então por fases. Eu acho que este debate com 4 candidatos seria a partida mais desvantajoso para o Presidente da Câmara, uma vez que ele tem 3 contendores que discordam dele e que, portanto, têm visões alternativas relativamente à cidade. E eu acho que isso se notou, não acho que Carlos Moedas tenha perdido o debate de forma clara, mas julgo que se notou a circunstância de ele ter tido pouca voz de fala durante o debate. Eu acho que uma das vantagens do poder autárquico é esta circunstância de nós termos no próprio órgão executivo Câmara Municipal vereadores que não têm pelouro, mas que têm a capacidade de ter acesso aos documentos, de planear políticas públicas, de fazer oposição e, nesse sentido, de um lado Bruno Mascarenhas, que tem assento na Assembleia Municipal, do outro lado João Ferreira, demonstraram ter essa mesma noção. Portanto, eu acho que uma das vantagens, como estava a dizer, do poder local é justamente isso, é nós podermos estar todos representados neste mesmo órgão. Eu acho é que nós temos aqui um interesse. A Câmara de Lisboa tem alguma graça por isto, porque se calhar todos os concelhos limítrofes de Lisboa deviam poder votar para a Câmara Municipal de Lisboa, porque ela é o centro de uma metrópole onde há muitas pessoas que utilizam a cidade de Lisboa todos os dias, mas que na verdade não são moradores e, portanto, não são nem munícipes de Lisboa, nem fregueses de cada uma das suas freguesias. E isso gera, às vezes, na minha perspectiva, falta de discussão sobre as políticas metropolitanas, que é algo que eu vi neste debate de todos os candidatos. Por exemplo, vi de certa forma pouca discussão sobre o que fazer, por exemplo, com o Rio. Lisboa continua a ser uma cidade virada de costas para o Rio e não vi comentários sobre, por exemplo, a interação entre o município de Lisboa e a administração do Porto de Lisboa. Por exemplo, nós temos ainda sobre a prestação de Alexandre Leitão. Eu não gosto de fazer essa apreciação, eu avaliações faço aos meus alunos quando tenho que dar notas. Acho que ele arranjou aqui uma desculpa para não dar a sua opinião sobre Alexandre Leitão. No meu entender, esteve muito fraca. As pessoas não se vão esquecer facilmente que ela participou num governo que provocou uma crise tremenda da habitação e agora vem com algumas propostas que nunca foram realizadas enquanto ela esteve no governo, nem pelo anterior Presidente da Câmara, Fernando Medina. Como é que as pessoas a vão levar a sério? Não gosto muito de fazer essa avaliação. Notas sobre a forma como a candidata a Presidente da Câmara se comportou versus um Presidente da Câmara que quer lá continuar. A candidata demonstrou aquilo que são falhas do Presidente de Câmara, que dizia que foi tinha que haver... assertiva? Não sei, cada pessoa tem o seu estilo. Eu acho piada que quando estava muito Alexandre Leitão por ser excessivamente assertiva, agora critica-se porque é moderada. Esta característica da Alexandra Leitão eu nunca tinha ouvido. Excessivamente assertiva. Ela sempre foi muito radical, daí ter feito uma coligação com o Bloco de Esquerda e com o LIVRE, e ter sido uma das principais impulsionadoras da geringonça. Dizer que é excessivamente assertiva é mais uma vez a máquina de propaganda do Partido Socialista para lhe arrancar o rótulo de radical, que foi o que ela sempre foi. Isso, sinceramente, não é algo que seja, para mim, não é muito relevante. Relevante é saber o que é que se vai fazer de futuro. Do ponto de vista da política municipal, fiquei surpreendido, confesso que não tinha noção desses números, que houve uma redução do número de polícias municipais de 600 para 400, daí a proposta do candidato do Chega de aumentar 300 polícias municipais para esses 700. Há uma questão que eu gostava que os jornalistas pudessem tirar temas que têm a ver com o número de casas de chaves entregues, se isso corresponde ou não corresponde a fogos, a habitações. Tentou levantar essa questão. E, portanto, era interessante tentar perceber isso, se trata apenas da renovação de casas. Portanto, relativamente à candidata do Partido Socialista, a candidata do Partido Socialista, aquilo que tem para apresentar é o trabalho do Partido Socialista na Câmara Municipal de Lisboa antes de Carlos Moedas. O que se diga de passagem que é um trabalho que o Partido Socialista agora critica.
Fernando Medina encheu a cidade de turistas, hotéis, alojamento local e não construiu casas para ninguém, fazendo com que os preços das casas subissem muito. Alexandre Leitão, hoje, e o Partido Socialista criticam tudo isto, esquecendo-se que Fernando Medina foi o seu impulsionador e a pessoa que criou todos esses problemas. E desse ponto de vista, a minha perspectiva e aquilo que resulta de inquéritos de opinião que têm sido feitos, designadamente publicado pelo Expresso, é que os municípios de Lisboa fazem um mau juízo relativamente a várias áreas. Áreas que foram tocadas ao longo do debate. Relativamente à higiene urbana, relativamente à habitação, relativamente à conservação dos espaços públicos. E, portanto, eu sinceramente não me parece que estes debates sejam decisivos para a escolha do candidato a Presidente de Câmara, mas é obviamente relevante ouvir as opiniões de cada um destes. Não influenciará, na tua opinião, Miguel, um debate como estes, a votação, a eleição do Presidente da Câmara, ou seja, um debate na televisão perante o cenário político nacional, como está, diferente e a mudar cada vez mais rapidamente, estes a nível nacional, e que pode ter influência nas autárquicas, e estas de 2025 serão determinantes para percebermos de que forma é que o cenário político nacional influencia o autárquico. Claro. Estes debates não servem para muito? Servem, e este serviu. Não foi um debate excepcional, porque os principais interlocutores, o Carlos Moedas por ser Presidente da Câmara e Alexandre Leitão, porque está à frente de uma coligação que é a única que pode disputar o lugar com Carlos Moedas, com toda a franqueza, nenhum deles nasceu para fazer debates. Isso é verdade. São os dois muito fracos a debater. Nem dá vontade de estar a ver. São os dois muito formais e têm muito medo de dizer certas coisas. Estão sempre a escolher as palavras para o seu eleitorado. Enfim, é uma arte que os políticos têm de possuir no mundo em que vivemos, saber conversar, dialogar, discutir, refutar, estar melhor em televisão, em podcast, seja em que formato for. E Alexandre Leitão desperdiçou praticamente todas as suas intervenções. Ela esteve melhor, ela tem uma coisa que lhe correu mal. Ela desperdiçou quase tudo, quase todas as intervenções, desde a tragédia do elevador, na habitação, chutou para canto, na imigração, porque se percebia que era um tema que a embaraçava poderosamente, que é uma coisa que fica sempre mal. E depois há um tema em que ela está mais segura, em que ela quer começar a dizer o que é que eu quero fazer, o que é que está mal, o que é que eu quero fazer, que é o tema dos lixos, que é um tema sensível para esta governação de Carlos Moedas, mas ela tem dois problemas. Um é que ela é forçada a olhar para a lista que tinha escrita, por ela ou por algum assessor, portanto, pouco importa, isso é o que é, e tem que estar a olhar para baixo enquanto está a enunciar, e eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo. Não tem memória, por uma razão muito simples. Carlos Moedas e João Ferreira dividiram o debate entre nós sabemos o que é que estamos a falar, vocês não sabem. O que é muito verdade é Alexandre Leitão vem com um roteiro, uma cartilha do Partido Socialista. Não tem uma ideia própria, vem dizer o mesmo que os populistas. Viu o que preocupa os lisboetas e diz o que querem ouvir, nunca explicando como é que o vai fazer ou onde é que vai buscar o dinheiro. E, em parte, isto é verdade. Quer dizer, os partidos escolhem o Chega ou o PS, mas se fosse o PSD era igual, se o PSD estivesse na oposição era igual. Escolhem alguém, uma figura nacional que possa impressionar os jornalistas ou os debates, ou seja lá o que for, pessoas que não têm experiência nenhuma de governação autárquica. E depois nota-se, não estão a par dos detalhes, dependendo da informação que os assessores lhes preparam. Os assessores também às vezes não estão bem preparados. E, portanto, Alexandre Leitão estava a ler uma lista do seu programa e, no entanto, é essa lista que, curiosamente, vai suscitar uma reação mais enérgica de Carlos Moedas, que esteve normalmente apagado nessas tentativas de refutação, e do próprio João Ferreira, que vai para cima de Alexandre Leitão a dizer epá, não sabes bem o que estás a falar, não é uma questão de clarificação das competências das freguesias e do Conselho, e está aqui problemas muito mais estruturais e, enfim, põe-te mais ou menos no teu lugar porque nem disso sabes falar. Portanto, as coisas correram francamente mal. E ela, lá está, ela não sabe debater. João Ferreira só faltou dizer que Alexandre Leitão é uma incompetente. Não o disse diretamente, mas por outras palavras. Carlos Moedas também não sabe, mas foi auxiliado por um conjunto de circunstâncias. Primeiro, por ser Presidente da Câmara, e depois por ter feito esta divisão entre uns que sabem e outros não sabem. Mas tu falaste... João Ferreira sabe debater? Não, João Ferreira sabe. João Ferreira tem um treino de debater. Quer dizer, João Ferreira deve estar a fazer isto desde os 16 anos. Era o que tinha mais de experiência deste aspecto da vida política. Tem o dobro dos outros todos que ali estavam. Claro que o Bruno Mascarenhas é o mais recente, mas mesmo relativamente ao Alexandre Leitão ou a Carlos Moedas, até porque ele é sempre lançado pelo Partido Comunista para estar na dianteira destas candidaturas. E ao fim dos anos, ao fim de 20, 30 anos, são muitos debates acumulados. Mas só para chamar a atenção para outro aspecto disso que estavas a falar, do modo como nós estamos a tentar também perceber o que é que está a acontecer no país através das autárquicas.
Eu vi que as notas que foram dadas ao candidato do Chega foram todas negativas, mas enfim, aqui... Tirando a do Bernardo. Foi o único... Sim. Enfim, mas isto é também uma espécie de prática aqui da casa, dão sempre notas negativas aos candidatos do Chega. É preciso dizer isto. O jornalista não gostou desta verdade, mas é prática corrente em todos os órgãos de comunicação. Como querem esconder o Chega, ou dizer que eles são incompetentes, atribuem-se sempre uma nota muito baixa para que as pessoas pensem que eles são incompetentes. Infelizmente, a comunicação social é muito parcial e muito virada à esquerda. Se nós compararmos com 2021, e eu lembro bem da campanha de 2021, não há nenhum partido que tenha progredido mais no aumento de qualidade do seu candidato do que o Chega. Porque Nuno Graciano, enfim, coitado, ele já morreu, Deus o tenha, não era um candidato político sequer, foi alguém que o André Ventura arranjou ali. Como Adelaide Ferreira, não é? E é candidata pelo ADN. Bruno Mascarenhas, lá veio com aqueles slogans ideológicos do Chega, que ele também não sabe articular muito bem, mas comparando com o que tiveram em 2021, é realmente uma subida notável. Isto é importante porquê? Porque toda a gente diz, bem, o Chega vai ter estas dificuldades nas autárquicas porque não encontra estes candidatos que estejam à altura do seu candidato nacional e, portanto, haverá sempre uma regressão do voto relativamente às legislativas. Mas eu lembro-me que Nuno Graciano, com todas as limitações que tinha, mesmo assim numa altura em que o Chega era muito mais frágil, teve 4,2%, 4,3% na cidade, nessas eleições de 2021. Portanto, agora podemos presumir que o Chega terá uma importância autárquica em Lisboa muito mais poderosa. O Chega às vezes estraga as coisas, e o Bruno Mascarenhas estragou as coisas, porque Bruno Mascarenhas, se tivesse percebido quão ocos são muitos daqueles slogans, vocês os dois fazem parte do sistema, estão aqui há 50 anos e não resolvem as coisas, que é o que o André Ventura andou a dizer nas legislativas, para pôr nos cartazes e depois nas autárquicas, isso não, enfim, já não soa tão bem. Ele até trouxe uma ou duas ideias interessantes. Por exemplo, esta ideia, que no fundo é aquilo que está em causa aqui relativamente à governação Moedas. Ele diz assim, logo no início, o Bruno Mascarenhas, teve 5 mil milhões de euros, os orçamentos todos somados, não é? 5 mil milhões de euros para gastar. E nunca houve orçamentos tão grandes, porque a cidade nunca cresceu tanto, nunca teve tantas receitas, turismo e etc. É verdade. E a cidade está pior. Se isto fosse verdade, se os eleitores lisboetas pensassem que isto é verdade, isto era uma coisa mais danosa, mais nociva para Carlos Moedas do que todas as críticas que Alexandre Leitão fez ou que o João Ferreira fez, que eram microcríticas, podem ser refutadas, os números não são esses, eu estava lá, eu não tinha maioria na Câmara, isto é um legado que eu recebo do PS. Mas Bruno Mascarenhas não percebeu sequer o poder daquela formulação que estava a usar e se calhar também não tinha conteúdos para depois fazer valer o que é que significava Lisboa estar pior. Portanto, eu diria que Carlos Moedas aguentou-se no debate, não porque tenha feito um grande debate, mas porque, provavelmente, estando a liderar nas sondagens, apesar do que aconteceu no Elevador da Glória, era Alexandre Leitão que tinha que virar um bocadinho o jogo, e isso, manifestamente, Alexandre Leitão não conseguiu, e para todos os efeitos, é uma derrota dela. João Ferreira e Bruno Mascarenhas puderam-se apresentar aos seus candidatos, mas com uma grande diferença. João Ferreira podia estar a dizer, como o Carlos Moedas ao seu lado, eu sei do que é que estou a falar, e depois há ali uns amadores que vão dizendo umas coisas, mas quer dizer, não é para levar a sério. Miguel, para uma das questões que foi levantada, isto tem a ver com a questão da segurança e da insegurança. Carlos Moedas inúmeras vezes foi passando a ideia da questão da sensação de insegurança que existe na cidade. Com todos os crimes que têm acontecido, com todas as notícias que se têm dado, os jornalistas ainda continuam a achar que é só uma sensação. Esta forma de querer moldar a opinião pública vai correr muito mal. Na opinião do Presidente da Câmara, o Chega, por exemplo, poderia ter potenciado mais essa questão para aí sim ir ainda crescer mais, ou lá está, é um problema de candidatura que não está, falta sangue, André Ventura? Eu não sei se isso faz falta à cidade de Lisboa. Eu confesso que fiquei até bem impressionado com o Bruno Mascarenhas, que aliás conheço também de outros carnavais e, portanto, julgo que fez aquilo que se lhe exige. Eu concordo também que estas eleições são umas eleições que estão aqui depois de um momento importante, que é a circunstância de ter havido eleições legislativas recentemente. E se nós virmos aqui o somatório no Conselho de Lisboa, exclusivamente nas últimas legislativas, neste momento PSD e CDS, com a Iniciativa Liberal, teriam 41% dos votos, PS, Livre, PAN e Bloco de Esquerda teriam 40,7% dos votos. Há 4 anos a eleição foi, há pouco estavas a dizer que foi eu julgo que utilizaste a expressão, uma meia dúzia de votos. Não foi meia dúzia, mas foram 2.300 votos de diferença.
Numa cidade para 550 mil habitantes é 83.100 para o PSD-CDS e 80.800 para o Partido Socialista. Portanto, a eleição foi muito res-vers. Eu acho que o principal problema de Carlos Moedas, eu acho que estes 4 anos de mandato contribuíram para alicerçar essa ideia que ele é um político de fôlego nacional, um político de fôlego internacional, mas que não tem capacidade de microgestão. E, sinceramente, julgo que isso se nota no dia-a-dia da cidade. E eu acho que ele não consegue, mas também é difícil resolver esse problema num debate deste tipo. Mas parece-me que aquilo que se vai discutir nas eleições para a Câmara Municipal de Lisboa é, com o orçamento, com os funcionários que tem, eu relembro que a Câmara Municipal de Lisboa é um dos maiores empregadores portugueses, que tem um dos maiores orçamentos do ponto de vista de instituições públicas, maior do que muitos ministérios. E aquilo que Carlos Moedas tem para apresentar, no fundo, é a execução do plano de drenagem da cidade de Lisboa, que é fundamental, mas cuja concepção e cujo lançamento de concurso já estava preparado pelo governo anterior. Estes socialistas são fantásticos. Estava tudo preparado e em andamento, só não tinham era nada feito. E em democracia, não é assim que funciona quando os governos são trocados ou, neste caso, os autarcos não deixam muitas obras serem desenvolvidas no papel. António Costa, quando tomou posse, não inaugurou muitas das coisas que o Passos Coelho tinha deixado em andamento. Agora é uma parvoíce o Partido Socialista estar sempre a insistir neste tema. Faz parte da democracia. Quando nós pensamos assim, qual é a grande medida transformativa destes 4 anos de Carlos Moedas, temos dificuldade, e o próprio candidato teve dificuldade em encontrar essa solução. O problema de Alexandra Leitão neste debate é, por exemplo, quer ela, quer João Ferreira, vêm dizer que o problema da habitação se resolve com o aumento da construção de habitação pública. Mas, obviamente, o problema de Alexandra Leitão é explicar porque é que anteriores executivos camarários do Partido Socialista não fizeram isso e porque é que o Partido Socialista teve 8 anos, quase 9 anos no poder e também não conseguiu resolver essa questão, ou pelo menos antecipar estes riscos. Agora, discutir que tipo de cidade é que queremos é de facto relevante, porque eu não sou daqueles que atacam o turismo e os turistas, acho essa uma vertente importante e acho que isso permitiu reabilitar grande parte do espaço urbano de Lisboa, mas a verdade é que nos últimos anos há muita gente que tem saído de Lisboa e tem deixado de morar em Lisboa para passar a morar em concelhos da periferia de Lisboa. Mas quando é que estes políticos vão perceber que nem todas as pessoas podem viver em Lisboa? Os meus pais sempre trabalharam em Lisboa e nós nunca vivemos em Lisboa. Tivemos de viver sempre na periferia e eu nasci em Portugal e os meus pais também. Por que razão quem vem de fora tem de viver somente em Lisboa? Se as pessoas não têm capacidades financeiras para viver em Lisboa, têm de procurar uma casa fora de Lisboa. Sempre foi assim e sempre será. Eu não sei que reflexo é que isso tem do ponto de vista eleitoral, mas nós estamos a ter uma cidade cada vez mais desigual, uma cidade de pessoas que têm muita capacidade económica e que tendencialmente votarão à direita, e depois temos pessoas que vivem nos bairros pobres ou em condições de dificuldade de pagar renda, pagar prestações ao banco, e portanto eu não consigo perceber, sinceramente, do ponto de vista sociológico, o que é que acontecerá em 4 anos, o que é que terá mudado. Miguel, em relação ainda à segurança, eu estou-me a recordar de um número que Alexandra Leitão trouxe para a mesa. 217 licenças para a instalação de câmaras de videovigilância e foram instaladas, diz ela, 69 câmaras. Isto é um bom argumento contra um Presidente da Câmara que se queixava sistematicamente, ou várias vezes pelo menos, de sensação de insegurança? Bem, o problema da segurança é um problema complexo e, portanto, tem que ter sempre uma mobilização de vários meios e de várias estratégias. Acho que há ali um momento muito enternecedor onde João Ferreira e Carlos Moedas, acho que é João Ferreira até que está a falar, mas perante a anuência permanente de Carlos Moedas relativamente ao policiamento comunitário, ao policiamento de proximidade, apesar de João Ferreira estar a dizer, mas vocês, PSD, mas também PS, vocês é que fecharam as quadras de proximidade, mas o Carlos Moedas está a concordar e, portanto, aí o debate está inclinado a favor de Carlos Moedas, mesmo que ele não diga grande coisa. Porquê? Bem, porque Alexandre Leitão cometeu aqueles erros que eram escusados, mas os políticos têm que ser responsabilizados pelos erros estratégicos que cometem. Relativamente à questão da imigração, volto a dizer, foi um assunto que a embaraçou e que ela se quis ver livre o mais rapidamente possível, mas isso é transversal a todo o Partido Socialista neste momento e aos partidos de centro-esquerda na Europa, portanto é um problema mesmo que afeta gravemente o coração dos partidos da esquerda democrática.
mas também na questão da segurança, porque nesta pré-campanha, a troca de acusações que houve antes da tragédia do elevador, entre Alexandre Leitão e Carlos Moedas, um dos principais motivos era precisamente o Moedas a dizer não, eu nunca estarei em manifestações contra a polícia. Alexandre Leitão tinha estado nas famosas manifestações, depois da rusga no Martim Muniz. Parece que as pessoas já se esqueceram que Alexandre Leitão esteve nessa manifestação. Essa manifestação aconteceu em janeiro deste ano, não foi há vários anos atrás. É por essa razão, e por se ter juntado à esquerda radical, que ela é apelidada de radical. Diz-me com quem andas e eu dir-te-ei quem tu és. E, portanto, Carlos Moedas o que é que está a dizer? O povo de Lisboa acha que há um problema de segurança. E o povo de Lisboa quer mais policiamento e quer estar ao lado da polícia. Está aqui uma candidata da oposição que, graças aos seus complexos da esquerda, ideológicos, etc., acha que isto é tudo uma questão de integração social e que a polícia está lá, sobretudo, para abusar do seu poder e, portanto, é mole relativamente à questão da segurança. Neste momento, na fase em que nós estamos a ver da vida do país, o eleitorado tendencialmente vai recompensar, como até o João Ferreira percebeu, e claro, Bruno Mascarenhas, mas também Carlos Moedas, percebeu tarde, mas percebeu, vai recompensar aqueles políticos que querem uma política de garantir a segurança das pessoas com mais meios, seja humanos, seja tecnológicos. E Alexandre Leitão ficou do lado errado desse grupo de políticos, portanto ela também aí perdeu. E chegamos ao fim do vídeo. Resumindo e concluindo, Alexandre Leitão foi quem mais perdeu neste debate. Era a sua oportunidade para se destacar e ainda se enterrou mais. Até o Partido Comunista demonstrou que ela não percebia grande coisa do que estava a dizer. Para mim ainda bem, porque a Câmara de Lisboa ser governada novamente por socialistas e radicais de esquerda iam destruir a Câmara rapidamente. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.